Uma alegria estar aqui na casa de Deus e com a oportunidade de trazer a palavra, trazer a sua palavra, do que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, glória a Deus por isso, e a gente não pode ficar distraído e realmente não perceber e não receber da parte de Deus tudo que Ele tem separado para as nossas vidas. Então, já oramos bastante, já louvamos, já adoramos, e isso é extraordinário. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que a gente faça isso diariamente. Diariamente, e a gente tem que ter esse tempo de oração, esse tempo de adoração, especialmente ali no começo do nosso dia, para que a gente possa sair de casa já cheio da presença de Deus e já cheio do Espírito Santo. Amém? E o tema de hoje, eu vou falar sobre um homem segundo o coração de Deus. Então, esse foi o tema que Deus colocou no meu coração essa semana. Está dando microfonia? Não? O homem segundo o coração de Deus. E é impressionante como Deus faz, que o louvor vem nessa direção, Você vai ministrar, eu não comentei com ninguém o tema que eu ia falar, aí você vê o vovô Paulo adorando nessa direção, você vê o nosso amigo aqui, Paulinho também, pregando aqui, ministrando nessa direção, que buscar o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas, adorando a Deus, Ele é exaltado, E aí a palavra também vem nessa direção de exaltar a Deus e vem com uma ministração muito didática e muito prática de como fazer isso. Eu gosto do evangelho, que é um evangelho muito para o dia a dia. Então é escutar a palavra e falar assim: como que eu aplico isso no meu dia a dia? Como que eu aplico isso na minha rotina? O que isso vai transformar a minha vida? Então, eu creio que o poder de Deus, quando invade uma família, quando invade uma casa, quando invade a vida de uma pessoa, aquela vida ela vai ser totalmente transformada. Totalmente transformada. Não tem como. Onde o Espírito Santo de Deus entra, não tem como aquele lugar continuar da mesma forma. E nós somos agentes dessa transformação. Nós somos agentes dessa transformação, aonde a gente colocar a palma das nossas mãos e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, aquele lugar, ele não pode continuar da mesma forma. Isso é o que a própria palavra diz. E para começar, eu quero ler aqui 1 Samuel 13. Vou ler 2 versículos aqui, 13 e 14. 1 Samuel 13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandato que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, em 1 Samuel 13, está dito aqui que você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Então, queridos, a gente tem que ter muita atenção com os mandamentos do Senhor, através da sua palavra, para a nossa vida. E a partir do momento que a gente vai aprendendo quais são esses mandamentos do Senhor, nós vamos colocando em prática. Então eu costumo dizer sempre, sempre que você aprender alguma coisa da parte de Deus, não tarde em colocar em prática.
coloque em prática no mesmo dia. Normalmente eu participo de treinamentos no período da noite, né? Então termina, vamos supor, 10h30, 11 horas da noite, e quando termina aquele treinamento 11 horas da noite, da Palavra de Deus, né? Já há muito tempo que eu faço esses cursos, tanto participando, recebendo, como também ministrando. E toda vida que a gente aprende alguma coisa ali, 11 horas da noite, eu digo, pessoal, ainda dá tempo de aplicar hoje. Nós ainda temos 1 hora para aplicar hoje. Então, gente, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. E o que é que significa ser um homem segundo o coração de Deus? É sobre isso que eu quero desenvolver um pouco. E significa o quê? Significa que é o desejo de agradar a Deus acima de todas as coisas. Então é esse desejo de agradar a Deus, é ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então nós vamos ter desafios, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter dificuldades na vida, porque o próprio Senhor disse que na vida nós teremos aflições, sendo que Ele diz, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Então eu me emocionei aqui quando o Paulinho veio aqui à frente e deu esse testemunho e adorou a Deus. Você imagina, ele está passando por uma situação super difícil, né? Eu acredito que ninguém aqui está com uma situação mais difícil do que essa que o Paulinho está passando aqui hoje, eu acredito. E ele chega aqui na frente e dá um testemunho de que ele não vai parar de adorar a Deus. E a primeira coisa que ele pediu foi, Senhor, me ajuda a encontrar a nota, porque eu quero continuar te adorando. Você imagina? Então é mais uma coisa que Deus faz de trazer um testemunho desse para a gente hoje aqui, que foi um testemunho fortíssimo, é um testemunho forte dele chegar aqui, eu não vou parar de te adorar. Na hora que ele me deu a nota, eu passei a manhã toda adorando a Deus, ele ficou repetindo essa adoração e exaltando a Deus a manhã toda. Ao invés de estar murmurando, ao invés de estar reclamando, ele estava adorando. E glória a Deus, viu, Paulinho, pela sua vida, glória a Deus. Isso é poder de Deus, isso é o Espírito Santo invadindo a sua vida e você exalando esse perfume de adoração. Então todos nós, como filhos de Deus, nós desejamos agradar o nosso Pai Celestial, mas como podemos fazer isso na prática? Como que a gente vai adorar a Deus e como que a gente vai agradar a Deus na prática? E aí eu vou para Hebreus 11:6, eu vou passar algumas passagens aqui, são passagens curtas, eu vou dando o endereço e vou lendo, tá? Para você não precisa perder muito tempo aí procurando, depois a gente passa no grupo as passagens para ser utilizado nas células, tá bom? O André vai colocar ali. Pronto, então vamos lá, Hebreus 11:6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, gente, olha o único pré-requisito que a gente precisa para viver todo o extraordinário e todo o poder de Deus na nossa vida. O único pré-requisito é esse, é que a gente tenha fé, que a gente acredite. Então a gente precisa orar, porque a própria fé vem do Senhor. Então nas nossas orações, lembre sempre de pedir a Deus que aumente a nossa fé. Na hora que você estiver orando, você fala assim, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu quero viver com cheio dessa fé na tua presença, no teu poder, né? na vontade do Pai para as nossas vidas. Então, essa fé é verdadeira, a fé é a base de um relacionamento com Deus. Crer mesmo quando não se vê, confiar mesmo quando não entende. Né? Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se alegra quando confiamos nele, mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas, né? Nós vamos confiar no Senhor. Ame a Deus acima de tudo, né? Foi dito aqui, está em Mateus 6,33, né? O texto que a gente cantou, que fala, buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente precisa realmente buscar a Deus, porque às vezes a gente está muito ocupado com as coisas da vida, né? Muito ocupado com o trabalho, muita preocupação com o sustento, muita preocupação com o dinheiro. Por isso que a Bíblia disse que o dinheiro
era como uma divindade, era como um Deus chamado Mamon, que iria disputar esse lugar no nosso coração. Então, e a Bíblia diz que é impossível a gente agradar aos dois. Então a gente tem que decidir. Nós vamos colocar em primeiro lugar na nossa vida o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou nós vamos colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar? Isso não quer dizer que a gente não vai cuidar das coisas da nossa vida, do trabalho, da família. A gente vai cuidar de tudo isso. Mas eu costumo dizer que a base, gente, a base de tudo é o espiritual. A base, é onde é a fundação, é onde nós vamos construir a nossa família. A nossa família, ela tem que estar firmada nessa base que é Jesus. Né? A Bíblia diz, numa passagem, que se a gente construir a nossa casa sem ser nessa base forte, nessa base espiritual, é como uma casa construída na areia que assim que tiver uma chuva forte, ela vai derrubar aquela casa. Não tem alicerce, não tem base, não tem fundação bem feita, né? Uma fundação bem feita. Então, a gente precisa amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a força. Esse texto está em Deuteronômio 6,5. Amor que se demonstra em escolhas, tempo com Deus e as nossas prioridades. Então, como é que você vai saber qual Deus você está adorando e qual Deus você está colocando em primeiro lugar? É de acordo com as suas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? A sua prioridade é estar na igreja? A sua prioridade tem sido ter tempo com Deus? A sua prioridade tem sido ler a palavra de Deus? Adorar a Deus? Você participa de alguma célula, de algum curso? Eu sempre digo e repito, vou repetir aqui para vocês, é importante que você esteja participando na sua semana de alguma atividade ministerial. Isso nos traz vida, gente. Eu digo, desde 2010 que eu e a Nath, a gente ministra curso para casais. Desde 2010. Na verdade, a gente está ali abençoando outras famílias e outros casais, mas a família mais abençoada é a nossa, que está abrindo a porta da nossa casa e que está tendo aquele tempo ali de leitura da palavra, de oração, porque sempre nos cursos nós estamos lendo a palavra, nós estamos adorando e nós estamos orando. Ou seja, nós estamos com práticas espirituais e com práticas que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou a gente orar, Deus mandou a gente jejuar, Deus mandou a gente fazer a obra. Está lá em Mateus 28, né, que fala: ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a grande comissão. Tudo que a gente vai lendo a Bíblia e que Deus vai mandando a gente fazer, você já está claro, não precisa ficar na dúvida: é para eu fazer isso? Será que é para eu fazer isso? É para você fazer isso. São mandamentos do Senhor para a sua vida e que vai proteger a sua vida, vai guardar a sua vida. Né? Então, se você perguntar, Beto, o que é melhor para a minha vida? O melhor para a sua vida é ser um homem e uma mulher, né, segundo o coração de Deus. É fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. O que é que Jesus fez e repetiu durante todo o seu ministério e durante toda a sua passagem aqui na terra? O que é que ele falava? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E ele deixou esse ensinamento para a gente, né? Ele ensinou isso e ele disse: repliquem isso, façam isso. É o modelo, é o nosso mestre, é quem deixou o maior exemplo para que a gente possa seguir. Foi esse. Quando chega no momento mais difícil da sua vida, que foi no momento de ser morto e crucificado, ele chega e fala assim: se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se possível for, Pai, me livra disso aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa: na verdade, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a tua vontade. E aí ele fala: como é que eu vou deixar de fazer isso, que foi para isso que eu vim? Olha só,
Como é que eu vou deixar de cumprir o meu propósito se eu vim para isso? E aí a pergunta é, a gente não vai cumprir o nosso propósito? Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. A gente não vai cumprir o nosso propósito estando sempre na zona de conforto. E esse é o desafio que tem mexido comigo, tem mexido com a Nath, que é chegar e falar assim, a gente não vai cumprir, é só você olhar para a Bíblia, por que tu está dizendo isso, que tu não vai cumprir o teu propósito na zona de conforto? É só ler a Bíblia. Quem foi aqui na Bíblia que cumpriu o propósito e cumpriu o seu chamado na zona de conforto? Vocês conhecem alguém aqui? Não. Não tem nenhum, né? Para a gente dizer assim, rapaz, tem um e eu vou me agarrar com esse um e vou querer ir nessa mesma linha aqui. Não tem. Não tem. Todos os discípulos pagaram o preço. E a melhor coisa, vale a pena pagar esse preço. Então o que eu quero dizer para vocês hoje, nessa manhã, é que vai ter um preço para você ser um homem segundo o coração de Deus, para você agradar a Deus. Mas o que eu tenho para te dizer é que vai valer a pena. Amém. Sabe o que é que vai ser o pior para a nossa vida? É não pagar esse preço. Vai ser o pior. É o pior da vida, é não pagar o preço de agradar a Deus. Por quê? Porque você se afasta dele e aí, gente, a consequência vai ser muito pior. Todas as pessoas que eu conheço que se afastaram da presença de Deus, é só questão de tempo para poder ver a coisa piorando. E um abismo puxando o outro. E na hora que eu vejo, o cara está ladeira abaixo. Está ladeira abaixo. Vai tendo consequências muito piores. Então vai ter um preço para se pagar? Vai. Esse preço é mais barato do que não pagar esse preço. Eu costumo dizer, né? Agradar a Deus tem um preço. Desagradar a Deus também tem um preço. E o preço de desagradar é mais alto do que o de agradar. Acreditem no que eu estou dizendo. Acreditem no que eu estou dizendo. Então, obedeça a palavra de Deus. João 14,15 diz assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. Tenha um coração quebrantado na presença de Deus. Salmo 51:17 diz, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não quer aparência, Deus quer a sinceridade. Deus não quer aparência, não adianta você estar bonitinho por fora, não adianta você chegar aqui no domingo, levantar a mão, adorar, glorificar a Deus, aleluia, está todo bonitinho por fora, mas por dentro, né, por dentro você não está sendo sincero com você mesmo. E aqui, gente, o Evangelho é para transformar a sua vida. É para transformar a sua família. Aqui não é para ser bonitinho para quem está sentado do teu lado. Eu não estou aqui de verdade, eu não estou preocupado aqui em estar aqui na frente e agradar quem está do meu lado e mostrar para os outros que eu estou super bem. Quem me conhece de perto sabe, quando eu não estou bem, eu digo que eu não estou bem. Eu sou transparente da cor desse copo aqui. Né? E meu filho, que é o Caião, parece que veio da mesma escola, é do mesmo jeito. O Caião com 15 anos de idade é uma transparência que assusta. Né? De abrir o coração e de falar o que está acontecendo e de falar o que está pensando, sabe? Conversa bastante comigo, é uma alegria para mim o relacionamento que eu tenho com meu filho, né? Com meus filhos, né? E aqui está o irmãozinho, que é uma bênção. Então, 4 filhos, gente, para poder abrir o coração e para poder treinar a paternidade. Eu vou te falar um negócio, a minha vida foi transformada no dia que o Caio nasceu, no centro cirúrgico que a médica colocou ele no meu colo. A minha vida nunca mais foi a mesma depois da paternidade. E essa paternidade me ensina muito, porque na hora que eu olho eu falo pai e filho. E aí eu sempre Deus fala comigo com a paternidade de Deus com a minha vida. Pai e filho. Pai e filho. Você percebe? Essa paternidade é um negócio muito forte. E Deus vai ministrando e vai ensinando e vai falando, filho, olha, você sendo homem,
Você ama dessa maneira? Você sendo homem, você ama dessa maneira? Imagina o meu amor por você. Então Deus, gente, Deus é um Deus de amor. É um amor que não sabe acabar. É um pai que te ama. A Bíblia diz, né? Se os nossos pais naturais abandonar a gente, ele não vai abandonar. Então nós não somos órfãos. Quem tiver um sentimento de orfandade, porque infelizmente, tem muita gente hoje que é órfão de pai vivo, que é o pior. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que tem muitos órfãos de pais vivos. Então chegou a hora da gente cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, para a gente não cometer essa atrocidade, que é ser pai ausente, mãe ausente, de não acompanhar esses meninos, de não formar esses meninos. E o principal papel nosso como pais é exatamente apontar esses meninos para o relacionamento com Deus. É o principal. Qual é a minha relação principal com os meus filhos? Está lá em Malaquias, né? Malaquias tem um texto dizendo que Deus fez o casamento para quê? Para ter uma descendência consagrada para Ele. Descendência separada para Ele. Então, como é que eu vou me sentir um pai bem-sucedido? Na hora que eu olhar para meus filhos e eles estarem consagrados ao Senhor, que eles estiverem apaixonados por Jesus, né? Eles estando apaixonados por Jesus, o que é que eles vão viver na vida deles? As coisas vão caminhando da melhor forma possível, que é exatamente o que eu estou dizendo, um homem segundo o coração de Deus. Se o Caio agradar a Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus vai dar uma esposa para ele, uma esposa temente a Deus, uma esposa que vai ser apaixonada por Jesus também. Ele vai escolher um trabalho para poder sustentar a família dele. Ele vai construir, vai viver passo a passo a vida dele e a família dele. Então qual é o meu papel? Apontar ele nessa direção. E é nesse trabalho que eu tenho me esforçado. Eu não estou preocupado com o que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer da vida, onde é que ele quer morar. Ele vai morar onde ele quiser morar. Ele estando apaixonado por Jesus, ele pode morar até no Japão. Entende? E eu falar com ele falar, pai, fui no culto e foi uma bênção, e eu estou cheio do Espírito Santo, e foi extraordinário. E falar com ele ali, abençoando a semana dele. Então, tenha um coração quebrantado na presença de Deus. Sirva ao próximo com amor. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O coração de servo agrada a Deus. Grandes no reino são aqueles que servem. É a gente servir ao outro, né? A Bíblia diz, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, em primeiro lugar, a gente ama a Deus sobre todas as coisas e depois a gente vai amar o próximo. Quem são os primeiros próximos, que são os mais próximos da nossa vida? Quem são? Nossa casa. Família, casa, núcleo familiar em primeiro lugar. Então eu quero dizer aqui para vocês, sirvam a casa de vocês, sirvam a família de vocês. O ser humano tem um ego desde pequenininho, que é a seta para o umbigo. Tudo é para si, tudo é meu, porque eu quero ser feliz. Eu vou casar com uma princesa encantada para me fazer feliz. É tudo para ele. E na verdade, com o Evangelho, o que é que a gente tem que fazer? Inverte esse vetor, pega esse vetor, tira do umbigo e aponta para o próximo, aponta para o outro. Sirva para servir, sabe? Sirva para alguma coisa, sirva para servir. Faça o bem para sua esposa, cuide bem dela, né? Trate bem, tenha cuidado com os filhos, família, núcleo. O coração do servo agrada a Deus. E aí a pergunta é, como você tem usado os seus dons para abençoar os outros? O que você tem feito para os outros durante a sua semana? Durante a sua semana você tem servido ou você só tem procurado ser servido? Você só quer receber, só vem a nós. Vem a nós, vem a nós, vem a nós, né?
Tem uma frase que está sendo muito utilizada hoje que é: seja interessante antes de ser interesseiro, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. Então, olhe para as pessoas, veja essas pessoas que estão precisando de alguma coisa. Muitas vezes eu chego para a Nath e falo: e aí, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma maneira? Como é que está essa semana? Como é que está a tua agenda essa semana? Às vezes ela pode estar com a agenda lotada e eu posso contribuir, eu posso ajudar de alguma maneira. Eu pego alguma atividade dela para aquela semana para poder ajudá-la naquela semana que ela está sobrecarregada. E a recíproca é verdadeira. Quando eu também estou lotado, quando eu estou cheio de coisa, eu falo: Nath, essa semana eu estou cheio, me ajuda aqui com algumas tarefas, com algumas demandas que normalmente sou eu que faço. Estou constantemente chamando os meninos e perguntando: como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem? Está passando por alguma dificuldade? Como é que está na escola? Como é que está no relacionamento com os amigos? Conversando, perguntando. Não tem como a gente desenvolver o nosso propósito de Deus na Terra se não for conversando, gente. Se não for conversando. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus era voltado para as pessoas, era voltado para o relacionamento. O que Jesus fazia era se relacionar com as pessoas. Ele estava mais preocupado com as pessoas do que com as coisas. E toda vez que ele chegava, ele ia conversar, ia saber como é que a pessoa estava e, obviamente, entregava ali uma palavra para aquela pessoa e um direcionamento para aquela pessoa. Eu lembro aqui de dois que vem na minha mente agora, como foi com Zaqueu e como foi ali com aquela mulher samaritana. Ele chega ali e vai ter aquela conversa com a mulher samaritana e chega e dá uma direção para a vida daquela mulher, e a vida daquela mulher foi transformada. E depois que a vida dela foi transformada, que ela volta para a cidade dela, ela chega lá e transforma a vida de um monte de gente da cidade, porque a vida dela foi transformada. E aí eu vou dizer uma coisa: Deus ama usar os improváveis. Deus ama usar os improváveis. Quem se acha improvável que levanta a mão? Quem acha que não tem muita coisa para entregar para Deus, levanta a mão? Porque eu sou um desses. E glória a Deus pela sua vida que você acha assim também. E na palavra de Deus, Deus fala, a maioria dos homens de Deus chega e fala assim: mas o senhor está querendo, eu não sei falar direito, o senhor quer que eu fale. Eu não sei pregar direito, o senhor quer que eu pregue. É sempre assim. Aí ele fala assim: não, é isso mesmo. É porque eu que vou fazer através da sua vida. Quanto menos de nós e mais de Deus, mais assertivo nós vamos ser, gente. É muita vaidade. As pessoas estão cheias de vaidade. Sabe um segredo de andar com Deus e um homem que agrada a Deus? Duas coisas. Primeiro, ele se arrepende dos seus pecados. Se arrepende de verdade. Segundo, ele tem humildade para recomeçar. Humildade agrada a Deus. Humildade agrada a Deus. Seja humilde. Respira, baixa a bolinha, que nós não somos essa Coca-Cola toda não. Sabe? Calma, respira. A gente vive um mundo hoje muito de aparência, um mundo muito de redes sociais, onde tudo é perfeito e tudo é maravilhoso. Sendo que quando a gente vai ver, a vida das pessoas nem sempre está aquela maravilha toda que está no Instagram, não. Sabe por quê? Porque quem é que fica postando as dificuldades no Instagram? A orientação é não postar. A orientação é não postar que está com dificuldade, que está com crise no casamento, que está com problema com o filho, que está com problema financeiro. A orientação é não mostrar. Aí fica bonitinho por fora e fica detonado por dentro. Então a gente não deve viver isso. Outro ponto: busque viver em santidade. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos porque eu sou santo. O que é ser santo, gente? É ser separado. Santificar é se separar. A santidade é fruto da presença de Deus em nós. Não é isolamento, mas é separação do pecado. Separação do pecado. Então a nossa tolerância com o pecado tem que ser zero. Eu não vou me isolar, mas eu não posso ter tolerância com o pecado. Então você se arrepende, você larga, né? Você deixa e você começa a ter uma nova vida.
Nova criatura, está lá em 1 Coríntios. Nova criatura. Não tem como Deus invadir a nossa vida e a gente continuar com os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas e achando que está tudo bem. Aí, mais uma pergunta que eu quero deixar para você. Há algo na sua vida que precisa ser consagrado hoje? Há algo na sua vida que não agrada a Deus e que você tem consciência que não agrada a Deus e que você está lutando com isso? O que é que eu vou dizer para você? Persevere, se arrependa e persevere. Paulo diz que todos nós vamos ter espinho na carne. Todos nós vamos ter uma ou mais áreas que a gente vai ter dificuldade de agradar a Deus. E que aquilo vai ficar incomodando a gente. E que a gente vai ter que lutar contra aquilo. Vai ter que lutar. Sabe? Vai ter coisas que não vai ser... vocês acham que a gente vai agradar a Deus sempre assim de forma natural, orgânica e tranquila? Minha vida vai ser toda para glória e louvor a Deus. Quer dizer que você não vai fazer nada que desagrade a Deus. Quer dizer que em algum momento você não vai ser grosseiro com alguém. Quer dizer que em algum momento você não vai errar. Quer dizer que em algum momento você não vai ter que reparar um dano. Qual que é a dica aqui? Perdoe e peça perdão rapidamente. Rapidamente. Quando você errar, vai lá e pede perdão, não tem problema, gente. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer o erro, que tem dificuldade de pedir perdão. Não seja assim. Isso é raiz de orgulho. Nós vamos falhar e nós vamos precisar pedir perdão. Eu vou pedir perdão todas as vezes que eu precisar na minha vida. Todas as vezes que eu precisar, porque nós somos imperfeitos. O que Deus quer não são pessoas perfeitas, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. E não seremos perfeitos. Mas sabe o que é que Deus quer? Deus quer aquele que se arrepende, aquele que vai lá e pede perdão, aquele que se humilha na presença de Deus e que não se acostuma com o erro. E que não acha que a vida vai ficar errando ali, porque já o erro de estimação. Vai lá e pede perdão. Eu lembro uma vez que eu voltando de Fortaleza, eu estava extremamente estressado. Eu tinha acabado de ter uma conversa mais pesada com a minha mãe. Quando eu cheguei no guichê da TAM, aí eu fui grosseiro com a moça que me atendeu. A minha mala deu 24 quilos e é para ser 23. E ela não liberou aquele quilo e pediu para eu tirar aquele quilo. E eu, com a cabeça que estava estressado da conversa que eu tinha acabado de ter com minha mãe, peguei e fui grosseiro com ela. Quem é que está errado, gente? Eu ou ela? O peso é para ser 23 ou 24? 23. Para ser 23. Quem é que estava com a mala acima do peso? Tu. Eu. E aí eu fui grosseiro com ela. E aí eu já era pastor nessa época. Aí eu peguei e saí andando depois, tirei 1 quilo, saí andando e fiquei pensando, gente, imagina quem estava na fila, olha o pastor ali, ó. Olha o pastor sendo grosseiro ali com a moça que está atendendo. Gente, eu fui extremamente incomodado pro avião e era vindo de Fortaleza para cá. Aí eu falei, gente, como é que eu vou reparar esse dano? Depois, né? Depois que eu me acalmei, se acalmo, cheguei aqui, a poeira baixou, aí eu falei, como é que eu vou reparar esse dano? Eu vou ligar lá, não lembrava o nome da mulher, como é que eu vou pedir perdão para ela? Olha o que é que Deus fez. 30 dias depois, eu fui para Fortaleza de novo. Quando eu fui embarcar, vocês acreditam que era a mesma mulher? A mesma. Aí eu olhei para ela e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Há 30 dias atrás, eu fui embarcar aqui e fui super grosseiro contigo. Você lembra disso? Ela não lembrava. Né? Até porque deve passar por isso muitas vezes, né? Cheio de aeroporto. E aí eu falei, ó, eu fui super grosseiro contigo, eu quero te pedir perdão, você me perdoa? Aí ela, toda sem jeito, falou, perdoa. Aí eu falei, glória a Deus, viu? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida e eu vou viajar mais tranquilo. Gente, eu estou dando um exemplo, é um exemplo simples, não é simples? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, repara o dano. Repara o dano. Reparar o dano é como? Quando você precisar pedir perdão, você vai lá e pede perdão. Quando você precisar reparar financeiramente, vai lá e repara financeiramente.
sabe? Não fica carregando esses pesos na sua vida, não. Por quê? Porque quem quer agradar a Deus tem um compromisso com a verdade. Vou repetir, quem quer agradar a Deus tem um compromisso com a verdade. E a gente precisa buscar isso e perseverar nisso. Vai ser sempre fácil fazer isso? Não, mas mesmo quando for fácil, você vai lá e faz. Isso quer dizer o quê? Sai da zona de conforto e humilha a tua carne. Humilha a tua carne. Se a carne errou, ela vai ter que... nós vamos ter que passar por cima dela. E algumas vezes nós vamos ter que fazer isso e mostrar para ela quem é que manda. Se é o nosso compromisso com Deus ou é a nossa alma. Né? A gente fala que é muito comportamento almático, né? A gente fala. Então, muito comportamento almático, onde não é o Espírito Santo que está governando, mas é a nossa alma que está governando. Então, gente, existe um cabo de guerra. Existe um cabo de guerra entre o Espírito Santo governar a nossa vida e a nossa alma e o nosso ego governar a nossa vida. Vai sempre ter esse cabo de guerra e a gente tem que saber quem é que vai vencer esse cabo de guerra. Então a gente tem que se inclinar para que o Espírito Santo de Deus governe a nossa vida. Né? E volto a dizer para vocês, não vai ser sempre fácil. Estou dizendo para vocês, já estou afirmando, não vai ser sempre fácil. Mas é treino. É questão de treino, a gente precisa ir se fortalecendo nessa direção, ok? Deseje um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento verdadeiro com Deus e não a religiosidade. Então, às vezes a pessoa está cheia de religiosidade, mas ela não está com relacionamento verdadeiro com Deus. Então, Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus quer intimidade, não apenas formalidade. Ele se agrada de quem o busca com sinceridade. Sinceridade, gente, significa sem cera, sem máscara. É você tirar a sua máscara e você ter um papo reto com Deus, porque Ele sabe quem você é de verdade, tá? Então não adianta querer ficar mostrando para Deus uma pessoa que você não é. Então tira a máscara e encara esse relacionamento com Deus de peito aberto, sem máscara, de forma sincera, de forma verdadeira. Conversa com Ele, fala a verdade para Ele. Quando estiver doendo, fala que está doendo. Sabe? Quando você não estiver bem, fala para Deus que você não está bem. Não tem esse negócio de chegar, está tudo bem, e não está bem. Sabe? O relacionamento, tanto com Deus como com o cônjuge, tem que ser o mais verdadeiro possível. A gente não tem que ficar escondendo, não, nem de Deus e nem do cônjuge. Às vezes a mulher pergunta para o marido, está tudo bem? Aí o cara, não, está tudo bem, e não está tudo bem. E aí como é que a pessoa vai saber? Como é que a pessoa vai ajudar? Como é que vai ser construído esse relacionamento se a pessoa não souber o que de fato está acontecendo? Então nós vamos construir relacionamentos saudáveis baseados na verdade. Você tem buscado a presença de Deus ou só os seus benefícios? Essa é forte, hein? Essa aqui é forte. Você tem buscado esse relacionamento com Deus e a presença de Deus para a tua vida, sabendo que nem vai ser só flores nesse relacionamento com Ele, que a própria Bíblia já mostra que não vai ser só flores, ou você está querendo um relacionamento com Ele só para poder receber as suas promessas e os seus benefícios? Tem eu faço um exemplo, né? Que tem gente que só procura o pai metendo a mão no bolso dele para saber o que é que ele tem no bolso, né? É metendo a mão no bolso e puxando para saber o que é que está no bolso, né? Então que a gente não seja um cristão que só vem para cá para poder meter a mão no bolso de Deus e para poder saber o que é que Ele vai dar para a gente. Que Ele vai dar um emprego novo, que Ele vai dar dinheiro, que Ele vai dar uma casa, que Ele vai dar um carro, e está preocupado só com o que Deus vai dar para ele. Sabe? Que Deus nos livre disso. A gente não pode estar procurando o Pai só para isso. E me incomoda quando eu vejo meus filhos só me procurando só para poder pedir as coisas, só para poder ganhar as coisas. Isso acontece com frequência.
E aí é por isso que eu estou te dizendo, a paternidade ensina demais. Porque na hora que eu olho isso, aí Deus fala assim, às vezes tu faz isso comigo. Várias vezes, não foi uma, duas ou três vezes não, várias vezes na minha jornada de paternidade, várias vezes Deus olhou para mim e falou assim, tu está incomodado isso com os meninos, mas tu faz a mesma coisa comigo. Uma vez a gente saindo do hotel, a gente foi para um resort, passamos 4 dias lá, maravilhoso, brincando, piscina, passeando, parará, os meninos brincando, se divertindo. Gente, eu entrei no carro, quando eu fiz o retorno, os meninos começaram a brigar e começaram a reclamar lá atrás. E reclamando porque queria isso, porque queria aquilo e não sei o que. Cara, eu respirei e falei assim, não é possível. Não é possível que esses meninos estão reclamando, a gente acabou de sair do resort, Marcelo. Tinha acabado de sair. 200 metros. 200 metros, eles começaram a reclamar e começaram a brigar. Eu olhei para a Natália e falei, cara, não é possível. Não é possível. Aí na hora, Deus falou assim, às vezes você faz a mesma coisa comigo. Aí eu comecei a rir. Nem briguei com os meninos. Sabe quando o pai e a mãe deixa os meninos brigando lá atrás e você pega e fala assim, rapaz, eu não vou nem ouvir. Eu peguei e comecei a rir, eu falei, Nath, às vezes a gente faz a mesma coisa, Deus acabou de falar comigo que às vezes a gente faz a mesma coisa com ele, Deus está fazendo, e a gente está o quê? Reclamando, murmurando. O ser humano tem uma mania de olhar só para o que ele não tem. E ele deixa de agradecer pelo que ele já tem. Gente, tarefa de casa para essa semana, pelo amor de Cristo. Vamos agradecer a Deus por tudo que a gente já tem. Amém. Eu vou passar algumas tarefas de casa, tá? Vai ter tarefa de casa, viu? Eu vou para hoje. Uma delas é essa, é a gente agradecer pelo que a gente já tem, pelo que a gente já recebeu, pelo que Deus já fez. Uma vida que agrada a Deus é uma vida rendida a Ele. Portanto, está em Romanos 12:1. Portanto, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A vida que agrada a Deus é aquela totalmente entregue. Não é viver para si, mas viver para a glória de Deus. E aí a pergunta, a sua vida está glorificando o nome de Deus? E por fim, gente, hoje Deus não está buscando perfeição, mas está procurando disposição. Você deseja agradar a Deus com sua vida? Está disposto a confiar, amar, obedecer e se render? Então o que é que Deus está buscando? Deus está buscando pessoas perfeitas aqui na igreja? Não. Sabe o que é que Deus está procurando? Pessoas que fazem um compromisso com Ele. Então eu acho que o fechamento aqui, o fechamento que eu gostaria de trazer é que a gente tenha esse compromisso com Deus, de buscar conhecê-lo e de perseverar nessa busca, porque essa busca ela é eterna, é uma busca eterna. E por fim, eu anotei aqui algumas coisas que na prática a gente pode fazer para a gente viver tudo isso que eu falei e para poder agradar a Deus. Então eu quero deixar uma dica aqui, que quem pratica isso muito bem é a minha esposa, a Nath. Uma dica dela, que aí fica como tarefa de casa, é toda vida que você acordar essa semana, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma oração, e você, logo depois da oração, você vai botar um louvor no seu celular. Um louvor, no mínimo. E uma oração. Gente, vocês vão perceber que o dia de vocês começa diferente. Então, acordou, agradece a Deus por mais um dia que Ele está te dando para poder você viver o chamado dEle, o propósito dEle aqui na terra. Amém? Então vamos fazer isso. Abrir o olhinho, ó. Opa, estou vivo. Deus me deu mais um dia. Oração. E a oração, gente, não precisa ser muito longa não, tá? Porque você pode falar, Beto, eu já acordo já meio atrasado.
Eu já acordo, já tenho que tomar banho, tomar café, já estou atrasado para deixar o menino no colégio, para poder sair para trabalhar. Não precisa, eu não estou dizendo que precisa ser uma oração longa e não estou dizendo que precisa ser mais de um louvor. Eu estou dizendo que você vai precisar aí, vamos dizer, uns 5 minutos para fazer uma oração e para poder escutar um louvor. Pode ser? Vocês topam fazer isso? Sim. Vamos lá. Peça perdão quando errar. Então eu já falei sobre isso hoje. Pedir perdão assim que precisar. Perdoe sempre que precisar também. Então precisou liberar perdão? Vamos treinar isso. Liberar perdão é agir como Deus age. Fale a verdade sempre. Evite julgamentos. Ame com atitudes. Né? O amor, ele precisa ser falado e ele precisa ser praticado. Então, o amar, né? A gente costuma dizer que amar não é sentimento. Amar é verbo. Então, ame com palavras e ame também com atitudes. Ore com a sua família. Oração com a família. Seja justo e honesto. Trate todos com respeito. Gente, tudo aqui é prático ou não é? Bem prático, né? Bem objetivo. Trate todos com respeito. Trabalhe com excelência. Olha esse aqui. Faça tudo com excelência como se estivesse fazendo ao próprio Senhor. Então, tudo que você for fazer, faça bem feito, né? Seja referência, seja exemplo. Chega de ter crente fazendo as coisas pela metade, ou fazendo as coisas mal feitas e dando mau testemunho. Nós temos que dar bom testemunho, fazer as coisas bem feitas. Com excelência. Seja pacificador, ou seja, leve a paz onde houver conflito. Nós que estamos cheios da presença de Deus, quando a gente chega nos cantos, a gente não vai alimentar a briga e alimentar a confusão, não. A gente vai acalmar os ânimos. Fala com um, acalma. Fala com o outro, acalma. Nós somos pacificadores. Use palavras que edificam. Né? Tiago fala que da nossa boca só pode sair água doce ou água salgada. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou seja, da nossa boca só pode sair palavras que abençoam ou palavras que amaldiçoam. E aí a pergunta é, quais são as palavras, quais são os tipos de palavra que tem saído da nossa boca durante a semana? Aqui na igreja, gente, é fácil a gente só falar coisa bonitinha. Aqui na igreja é fácil, dificilmente a gente vai ver alguém aqui falando aqui uma coisa que amaldiçoa o outro, né? Está dentro da igreja, mas eu quero saber é no domingo quando sair daqui, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é no trânsito, é no supermercado, é no trabalho, é dentro de casa. Muitas pessoas colocam o melhor que tem para fora de casa e dentro de casa a pior versão dela é dentro de casa. A gente não pode ser desse tipo de gente que a pior versão é para fora de casa. Viva com coerência. Nós precisamos ser coerentes com a fé que a gente confessa e que a gente vive. Então nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Então nós precisamos ser coerentes com essa fala. Não dá para a gente falar uma coisa e viver outra. Fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Busque sempre ambientes saudáveis e amizades e pessoas saudáveis. Você precisa filtrar o lugar que você anda e as pessoas que você anda. Precisa filtrar, né? Lá em Coríntios também tem uma passagem que fala que as más companhias, isso eu já ensinei muito para o Caio, né? As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Como é que você vai ficar andando com pessoas que têm um estilo de vida totalmente diferente do que você quer viver? Então fuja do mal. Penúltimo, tenha sede de agradar a Deus. Tenha sede de agradar a Deus. Viva para Ele, não para agradar as pessoas. Volta para o que eu já disse no começo. Não para agradar quem está do lado, mas para agradar a Deus. Então tenha sede, né? Tenha uma verdadeira obsessão em agradar a Deus. E por fim,
Seja sensível ao Espírito Santo. Obedeça quando Ele falar. Quando Deus falar com você, obedeça. Entre a vontade de Deus ou a sua vontade, fique com a vontade de Deus. Paulo diz isso, né? No dia que eu estiver pregando alguma coisa diferente da palavra, fique com a palavra. Então, que a gente persevere nessa de buscar a Deus. E se você quer agradar a Deus com a sua vida, eu quero pedir que você fique de pé agora, que eu quero fazer uma oração.